turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Pois é, né? A hospitalidade, como já falamos, é o tema da professora Goretti aqui, ela vem abordando a hospitalidade diversos aspectos. E como ela tem um espectro muito amplo, hoje ela abordará, então, a hospitalidade como um diálogo conosco mesmos, né? Como uma forma de diálogo consigo mesmo. Vamos trazer, então, a participação da professora Goretti nesta manhã de segunda-feira. Professora, bom dia, tudo bem, professora? Bom dia, Braulio. Bom retorno. Obrigado. Bom dia aos ouvintes. Pois é, a gente sempre diz, né? E o Vinícius de Moraes, o nosso grande poeta, diplomata, dizia: a vida é a arte do encontro. E nós, na nossa existência, nós temos dois encontros inexoráveis e implacáveis que a gente acaba, às vezes, esquecendo. Um é o de envelhecer. Ontem teve um Papo das Nove muito interessante do André Trigueiro sobre a arte de envelhecer bem, né? Que eu até deixo como dica, fácil de localizar no YouTube. O envelhecer e o outro, a finitude, né? São dois grandes encontros que nós temos na nossa existência. Então, hoje eu trago essa abordagem da hospitalidade também como diálogo consigo, porque a hospitalidade é essa atitude de acolhimento em relação ao outro, ao que é estrangeiro. E para que eu possa ter essa atitude de acolhimento em relação ao outro, eu preciso ter uma abertura de diálogo comigo, com o outro e com o meio. E nós, Braulio, muitas vezes, quando nos olhamos no espelho, se a gente olhar atentamente, aquela pessoa que a gente vê no espelho é outro. Às vezes é meio estrangeiro até daquele que a gente sonhava quando menino ou quando menina, né? Naquele dia, daquele que nós éramos há 10 anos atrás. Se nós formos pensar na nossa existência, quantas Goretes, quantos Braulios, né, nós tivemos nessa própria trajetória nossa aqui, né? Então, essa acolhida a esse outro que eu não reconheço e que eu não reconheço muitas vezes, mas que está ali comigo e que eu preciso ter uma sintonia, né? E que eu preciso também analisar a minha vida, a minha trajetória, na minha linha do tempo, né? E aceitar a nossa condição existencial deste momento, deste ponto e traçar estratégias, né, para dar continuidade conforme aquilo que é importante para nós, né? E aí eu trago três questões assim, que é a palavra da importância desse encontro, que esse encontro possa ser leve e a responsabilidade desse encontro consigo, né? A importância porque ou nós fizemos ou ninguém fará. Isso é algo que ninguém poderá fazer por nós, infelizmente, né? Não dá para delegar, não dá para pedir uma consultoria, não dá para contratar alguém para fazer. Esse encontro é nós conosco mesmo, né? E na maioria das vezes a gente está ligado naquele piloto automático, atendendo tantas demandas, e a tecnologia, ela nos exige, ela nos sobrecarrega, ela nos intoxica, e ela nos leva também para muito longe da nossa essência, né, Braulio? Isso é uma das coisas que a gente percebe e que é um dos fatores de estresse da nossa sociedade, né? É a tecnologia. E aí eu trago aquela frase de um poema do Mário Quintana, que é lindo, né? A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, agora eu estou parafraseando, já é fevereiro. É, Quando se vê, passaram 60 anos. E aí, e aí? né? Então, a importância da gente se permitir de fazer esse encontro, dessa abertura. De repente,
todos os dias de manhã um pouquinho, né? Ou pegar um final de semana, um domingo de manhã, quando está tudo ainda silencioso, cada um na sua rotina, no seu ritmo, né? Ou numa caminhada, né? Ontem também eu vi essa abordagem que eu achei tão interessante quando o Trigueiro falava do Hermógenes, que é o criador da Hatha Yoga no Brasil, que ele dizia que quando a gente vai caminhar, a gente deve levar o espírito também para caminhar. Não ir com os fones, mas ir com uma abertura de perceber tudo aquilo que está no entorno, né? Uhum. Levar o espírito também para caminhar, né? Olha que lindo, que importante isso, né, Braulio? E a Verdade. gente percebe as pessoas na rua, às vezes, com os fones, que elas nem ouvem o barulho do carro, né? E perigo de atropelamento, de tantas coisas. A questão da leveza também, né? De que esse encontro possa ser leve, né? E aí entra a questão realmente de desapegar, de abrir mão, de soltar aquilo que não tem mais importância, abrir espaço para aquilo que é bom, justo, verdadeiro conosco, na nossa relação com as pessoas, e que a gente também possa se acolher, né? Aceitar, perdoar, avaliar o que passou, passou, a gente não tem mais controle, né? Essa capacidade nossa realmente de autoescuta e de acolhimento. Também não vamos nos chicotear e nos torturar por aquilo que nós não conseguimos realizar. Passou, passou, né? Vamos acolher, vamos nos auto-perdoar, né, Braulio? É verdade. Que esse fator é bastante importante do auto-perdoamento, né? E aí que eu trago a questão dos estoicos, que eu tinha comentado contigo, que eles trazem muito presente isso, que tem coisas na vida das quais nós não temos controle. Uhum. E tem coisas que a gente tem controle. As nossas ações, as nossas reações, nós controlamos. O comportamento dos outros, os eventos da natureza, isso a gente não consegue controlar. E o quanto nós temos de ansiedade, de sofrimento por coisas que é desnecessário, porque a gente não tem controle mesmo, né? Cabe a nós aceitarmos. Uhum. E por último, né, a responsabilidade deste encontro, né? Da vitalidade, da energia para continuar, para redefinir rotas, né? De repente a gente pensa assim, puxa, já é fevereiro e todas aquelas coisas que eu tinha pensado lá em janeiro, eu não estou conseguindo cumprir, ou que eu pensei no meu planejamento há 2 anos atrás, eu não estou dando conta. Tudo bem. Às vezes a gente vai analisar com honestidade e aquilo que a gente estava planejando não deu certo, porque faltou condições físicas, saúde, financeiras, porque não estava alinhado aos meus valores, aquilo que eu efetivamente acredito, né? Então é uma hora realmente de realinhar, a partir desse diálogo, da gente olhar atentamente, né? Quem é esse Braulio que aparece, né, no espelho, né? E É que verdade. esse Braulio é resultado de uma trajetória de 30 anos, né, Braulio? De 30 anos de existência, algo assim, né? Ah, então, o Mais meu alguns convite 20 e poucos. 30 mais alguns 20 e poucos. né? Faz parte, né, Braulio? Então, Exatamente. essa questão desse acolhida a esse estrangeiro, né, que aparece diante de mim mesmo, né, que é o encontro comigo mesmo, que eu olho às vezes e não reconheço, mas que eu possa acolher e, a partir daí, redefinir caminhos para uma existência plena, né? Lembrando do autocuidado, que implica não só no cuidado físico, né? A gente vive numa geração também muito estética, né? Muito visual, mas um cuidado que envolve também o cuidado espiritual, o cuidado das emoções, né? Uma reflexão de quem eu sou, o que que é importante para mim, qual é o meu caminho, o que que dá sentido à minha vida, né? Cuidado daquelas questões básicas da alimentação, dos bons relacionamentos, das boas companhias, de cultivar a amizade, dos vínculos, né? E não podemos esquecer que a gente tem 2 encontros agendados: É verdade. o envelhecer, que é um fato, e que a gente possa chegar com vitalidade, com qualidade, com sabedoria, e a finitude da matéria, né? É E que a verdade. gente acaba, às vezes, esquecendo, né? Então, um bom ano para nós, né? De muitas realizações, de muitas reflexões, e uma vida plena conforme as nossas escolhas, né? Isso aí, prof. Como diz a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, o desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Perfeito. É saber. Esse é o nosso grande compromisso, É, nós conosco mesmo.
né? A gente com a gente mesmo, né? Porque ali quando estamos sozinhos, né, nos deparando, né, com as nossas próprias dificuldades e reflexões, que é o momento da gente realmente procurar desenvolver em nós, né, a capacidade de superação dos nossos próprios problemas e não ficarmos olhando, né, para os outros e tentando resolver os problemas do mundo sem antes resolver os nossos próprios, né? Um autoacolhimento, né? E responsabilidade. Isso aí, prof. Professora Goretti, muito obrigado, professora. Como é que está o teu pós-doutorado? Já está quase no final? Tá, eu devo voltar agora em maio, provavelmente, e devo estar finalizando Que essa ano, então? etapa. Essa etapa É, do pós-doutorado, isso. Mas aí termina ou tem mais depois? termina essa etapa esse pós-doutorado, sim, termina esse estudo que eu estou fazendo Ah, realmente perfeito. com a professora Isabel Batista, lá em Portugal, na Universidade do Porto, sim, né? Mas quando se persiste no caminhar, novos caminhos se abrem. Sim. O aperfeiçoamento segue para o resto da infinitude, tá? É verdade. Esse não é finito. Esse não é finito. Obrigado, professora. Um abraço. Fica bem aí. Grande abraço, até Obrigado, professora. mais. Professora Gorete Rodrigues aqui, abordando a hospitalidade como uma forma de diálogo consigo mesmo. Obrigado, professor. Um abraço. Sejamos hospitaleiros conosco mesmos, então, né? Skank e Roberta Campos, depois, eu vou para o intervalo. Depois a gente traz o Skank e a Roberta Campos, porque na sequência tem o Renato Martins. Ele está de volta também nessa segunda aqui com o seu comentário no Atitude Positiva e ele aborda o seguinte tema nesta segunda-feira. Milagre da ciência. Soldados ucranianos em breve poderão ter filhos após a morte. Temos a Patrícia Velha Patti, nossa colaboradora, direto de São Chico, com as notícias dos campos de cima da serra e da região das Hortênsias. Gramado terá evento voltado para a sustentabilidade e faz emissão de carteiras de identidade. São Chico abre vagas na escolinha esportiva. Quadro temas, a educadora financeira Juliana Lano dá dicas de como fazer um planejamento financeiro familiar para pais e filhos. Se confere daqui a pouco nosso GJR. Clube. E a hora certa? 8h18, temperatura que está em 21 graus. Muito mais. Muito mais. Clube 885. Vem aí a Convenção Regional de Supermercados Agas. Um evento para valorizar a nossa terra, o nosso trabalho e a nossa gente, unindo pequenos, médios e grandes produtores e empresários para celebrar a consagração de fé da Nossa Senhora da Uva, padroeira dos produtores rurais. De 9 a 10 de abril, nos pavilhões do Parque de Eventos em Bento Gonçalves. É da nossa origem produzir grandes negócios. Agas, Associação Gaúcha de Supermercados.